vamos falar sobre o acidente vascular cerebral, o AVC, uma das principais causas de morte e incapacidade no mundo, que tem deixado de ser uma condição restrita aos idosos. Cada vez mais jovens entre 20 e 40 anos de idade têm sido diagnosticados com AVC, resultado de um estilo de vida acelerado e pouco saudável. Dados da Rede Brasil AVC apontam que 18% dos casos no país já ocorreram nesta faixa etária, o que acende um alerta sobre a necessidade de prevenção e também diagnóstico precoce. E neste Dia Mundial de Combate ao AVC, a data chama a atenção para a importância da informação e do cuidado com a saúde do cérebro em todas as idades. Sobre isso, nós vamos conversar com o doutor Heitor Felipe, médico neurologista, professor de neurologia da AFIA Goiânia. Tudo bem, doutor? Boa tarde. Boa tarde, tudo bem e vocês? Obrigado pelo convite. Nós que agradecemos a disponibilidade em conversar com a gente aqui na CBN, em Presidente Prudente, oeste do estado de São Paulo. E eu já faço uma pergunta para o senhor. Hoje é o Dia Mundial de Combate ao AVC e qual a importância desta data e como ela ajuda na conscientização sobre este mal, já que, como falamos, a faixa etária aí dos mais jovens está sendo acometida cada vez mais pelo acidente vascular cerebral, né? Exatamente. Essas datas assim de Dia Mundial de Doenças, elas são bem importantes porque elas nos lembram de falarmos sobre temas que são relevantes, né? E nesse caso, os AVCs, eles são monumentalmente relevantes, porque são muito frequentes e causam muito sofrimento e muitas mortes que são evitáveis. Doutor, a pergunta que eu lhe faço é a seguinte: por que o AVC ele tem ficado comum entre jovens? É o estilo de vida pouco saudável, falta de atividade física? Qual seria a principal causa? É mais ou menos por aí, viu? Certos fatores de risco que são bem conhecidos em geral, que a gente fala muito sobre eles, no passado, algumas décadas atrás, apareciam mais na meia-idade. As pessoas começavam a sofrer isso aos 40, coisa parecida, e iam ter os AVCs mais lá na frente, aos 60 ou algo assim. Acontece que nos últimos anos, nas últimas décadas, esses fatores têm aparecido muito mais cedo. Alguns deles até na infância ou na adolescência, e muitas vezes eles ficam sem diagnóstico, sem tratamento. E alguns desses fatores, os mais importantes, têm a ver com isso que você falou também, por exemplo, né? A falta de exercício físico, o padrão alimentar. Nós consumimos muitos alimentos de má qualidade, muitos alimentos doces, muitas massas, poucos alimentos nutritivos, poucos vegetais, poucas carnes, alimentos de fato de boa qualidade. A gente tem esse problema da obesidade que assola todas as idades e agora em pessoas cada vez mais jovens. E além disso, a questão do fumo. E com o surgimento dos cigarros eletrônicos, isso voltou a ser um problema gravíssimo. E muita gente está fumando, muito jovem, e acha que o cigarro eletrônico não é um problema, mas é sim um problema, está associado ao aumento de AVC, né? Então, tem cada vez mais gente jovem com diabetes, com hipertensão arterial. E ainda por cima, como cereja do bolo, a gente tem o uso de drogas de vários tipos, que também, em geral, aumenta bastante o risco de AVC, porque também contribui para essa lesão nos vasos sanguíneos ao longo do tempo. Doutor Heitor, falando em AVC, é importante também pensar na saúde das veias, fazer ali o preventivo da saúde vascular também é importante para a prevenção? Isso, a gente tem que tratar com carinho todos os vasos sanguíneos do corpo, né? Tanto as veias quanto as artérias, e não só do cérebro, do corpo como um todo. A gente fala dos fatores de risco aqui para AVC hoje, mas é legal lembrar que eles também servem para proteger de doenças em várias outras partes do corpo, né? Doutor, em caso de suspeita, qual deve ser a primeira atitude que a pessoa deve fazer, ou quem está ali por perto notando algo, o que a pessoa deve fazer? Há algum atendimento ideal em relação a tipos de emergência? Em geral, sim, porque no caso do AVC, a gente tem essa questão de certos serviços poderem oferecer um tratamento que é mais específico e que nem todo caso vai poder ser feito, né? Só quando é uma coisa muito precoce, muito no iniciozinho dos sintomas, nas primeiras poucas horas. Mas aí tem que ser algum serviço que tenha a estrutura para receber pacientes com AVC, né? Geralmente são serviços que têm, inclusive, neurologia mais disponível imediatamente e tudo mais. Então, surgiu algum sintoma que faça pensar em AVC, tem que correr para um serviço desses. Muitas vezes quem vai direcionar isso vai ser, por exemplo, o SAMU, né?
Então, fazer um contato com o SAMU no número 192 costuma ser uma maneira muito desenrolada, muito prática de fazer isso. Às vezes o SAMU vai poder enviar uma ambulância, mas outras vezes vai orientar qual serviço que tem que buscar, porque cada cidade tem a sua distribuição dos serviços, né? Doutor, quais são os principais sintomas que acometem aí no início de acidente vascular cerebral e eles podem mudar muito ou até de intensidade de uma pessoa para outra? Muito, exatamente. Eu acho que aqui a questão mais importante, a chave, é pensar em algo que surge de maneira súbita. Então, qualquer mudança que possa ter fundo neurológico, que surja de uma hora para outra, embora às vezes a pessoa vá dormir normal e acorde com o sintoma, o que acaba sendo uma forma de surgimento súbito também. E, em geral, é fraqueza muscular em alguma parte do corpo, ou um lado do corpo, braço e perna, ou até o rosto, né? Ou a fala ficar enrolada, ou a pessoa não falar coisa com coisa, ter uma fala sem sentido, ou não compreender o que está falando com ela, ou a pessoa ficar com desequilíbrio, ou uma perda da coordenação motora, uma tontura, geralmente em forma de vertigens, vômitos. Muitas vezes os AVCs, especialmente hemorrágicos, têm a questão da dor de cabeça, que costuma ser muito intensa, geralmente a pior da vida. A pessoa pode ficar com algum tipo de confusão mental, ficar um pouco com o que a gente chama de rebaixamento de consciência, então ficar um pouco sonolenta, de um jeito diferente, estranho, e pode até ficar desmaiada mesmo. E também pode acontecer uma convulsão, que é um pouco mais frequente em pessoas jovens, até quando é uma manifestação de AVC. Bom, existe o AVC isquêmico, o AVC hemorrágico, que é o que o senhor explicou agora, que é a questão do sangramento. Existem atitudes no dia a dia ou problemas de saúde que talvez até a pessoa de repente nem saiba que tenha, que podem desencadear com mais facilidade um ou outro tipo do AVC? Sim, existem. E alguns desses fatores, eles trazem risco aumentado para os dois tipos de AVC. Por exemplo, o sedentarismo, então falta de exercício físico, ou a hipertensão arterial sistêmica, né, a pressão alta que não esteja tratada, e o cigarro, o tabagismo. Esses, aumentam o risco para os dois tipos. Mas se a gente pensar então no isquêmico, tem a questão do colesterol aumentado, que é super comum, muito comum, sem a gente perceber, porque não dá sintoma. Então, a questão do diabetes ou o açúcar no sangue aumentado. E no caso do AVC hemorrágico, tem um fator importante também que muitas vezes a gente tem informação e não faz nada com ela, que é uma história familiar próxima. Então, algum parente de primeiro grau, pai, mãe, irmão, filho, que tenha uma história de aneurisma no cérebro. Então, se alguém, parente meu de primeiro grau, teve aneurisma no cérebro, o risco de eu ter aneurisma no cérebro é um pouco maior do que o da população geral. E aí, às vezes, vale a pena, então, pensando na presença de algum desses fatores, procurar um serviço de saúde para obter mais informações, se for o caso de fazer algum exame específico também, E às claro, vezes vale a pena. com certeza. E os check-ups anuais, né? Aqueles em que a pessoa vai ao cardiologista, faz alguns tipos de exames específicos, podem ajudar a monitorar a saúde como um todo, que em tese vão ajudar a evitar o AVC. Sim, isso pode acontecer. Agora, existe também um aspecto que é uma espécie de risco que a gente tem como se fosse o outro extremo. Eu explico. Às vezes a pessoa tem até o hábito de ir ao médico uma vez por ano e fazer exames. E aí, muitas vezes, os exames até que não estão tão ruins assim. E aí a pessoa relaxa em relação a hábitos de vida. Então ela, por exemplo, está sedentária ou tem um sono de má qualidade, mas não faz nada sobre isso. Ou fuma e não faz nada sobre isso. Ou bebe demais e não faz nada sobre isso porque alguns exames de sangue não estão alterados. É uma espécie de falsa segurança. Então, além do acompanhamento de um profissional de saúde de confiança, é necessário cuidar da saúde no dia a dia. Doutor, existe alguma periodicidade em relação a este exame? Qual é o exame indicado, por exemplo, nesses casos, para uma identificação, uma possível identificação ou até uma predisposição em relação a uma pessoa ser acometida por AVC? Isso varia com o subtipo de AVC e muito com quais os fatores que estão presentes em cada pessoa a cada momento. É por isso que não existe uma regra universal e, em geral, a gente acaba olhando caso a caso. Então,
Na dúvida, em geral, vale a pena ter ao menos uma consulta com algum médico que cuide disso. Várias especialidades fazem isso, então, tanto clínicos quanto cardiologistas, endocrinologistas, médicos de família, neurologistas, geriatras, em geral, as especialidades clínicas em especial, cuidam e avaliam, às vezes também com as informações dos exames iniciais, com que frequência eu preciso rever este colesterol, esse açúcar no sangue, esse tipo de coisa. Então, vai ser caso a caso mesmo. Ok, doutor, muito obrigado pela participação. Nós conversamos com o médico neurologista, doutor Heitor Felipe, professor de neurologia da AFIA Goiânia. Doutor, até a próxima. Até, obrigado pelo convite, agradeço a AFA Goiânia. Obrigada, doutor. Boa tarde.